CBN Santos. Apresentação: Douglas Gonçalves. Nós estamos de volta com o Jornal da CBN e nós vamos conversar com Gen Drimé. Ele é um monge budista e professor residente do Centro de Meditação Kadampa Brasil. Bom dia, Gen. Tudo bem com você? Muito bom dia, Douglas. Bom dia aos ouvintes da CBN Santos. Muito obrigado pela oportunidade. Eu tenho aqui, recebi da nossa produção, que na quarta-feira, agora dia 8, às 18h30, vai ter aí uma palestra gratuita em Santos. E parece que quem vai ser o palestrante é você, é isso? Isso, eu estou muito feliz com essa oportunidade. Nesse exato momento, isso que aparece muito lindo aqui atrás de mim, para aqueles que têm a oportunidade de ver, é o maior templo pela paz mundial do mundo, que fica aqui no interior de São Paulo, na cidade de Cabreúva. E de tempos em tempos eu tenho a oportunidade de beneficiar as pessoas de outras cidades, que é exatamente o que vai acontecer, primeiramente, na quarta-feira, dia 8, às 18h30, no Teatro da Unifesp. É uma palestra com meditação, orientada a todas as pessoas, e nós vamos falar de felicidade urgente. Ou seja, mesmo num mundo tão cheio de desafios, como nós podemos identificar as causas de felicidade e ampliá-las? O que eu julgo interessante é esse tema nos dias de hoje, né, Gen? Que a gente fala tanto de felicidade, inclusive as próprias redes sociais, elas acabam, se a gente pegar a maioria das postagens, está todo mundo feliz. Mas, a meu ver, é uma felicidade apenas momentânea e externa, mas no interior das pessoas. A meu ver, e você como um palestrante, como um monge budista, vai poder explicar melhor para os amigos da CBN, a felicidade não está só em eu dar um sorriso. Eu posso estar caminhando, talvez, na praia ou numa calçada e eu esteja internamente feliz, sem exteriorizar. Aonde que o budismo acaba promovendo muito algo tão importante para todos nós, que é a felicidade, Gen? Então, basicamente, Douglas, é exatamente esse o tema da nossa conversa e que eu acho importante que os seus ouvintes da CBN saibam quão útil ela é. Porque, basicamente, as pessoas confundem felicidade com ter boas condições exteriores. Então, nós queremos ter esse tipo de felicidade, boas condições exteriores o tempo todo, só que isso não é prático, porque assim, algumas vezes as coisas vão dar certo, algumas vezes vão ser rotina, e outras vezes as coisas vão dar errado. Problemas fazem parte da vida. A maneira como nós vamos reagir a essas questões que nos desafiam é que vai definir a nossa capacidade de nos manter serenos, construtivos e felizes, aconteça o que acontecer. E é exatamente isso que nós vamos estar falando. Porque, assim, felicidade com boas condições exteriores não precisa um monge budista dar palestra. Agora, na medida em que a gente entende exatamente qual é a causa substancial de felicidade e como ampliá-la, aí sim, nós podemos continuar desfrutando das coisas da vida, das boas condições que elas se manifestarem, mas manter esse estado absolutamente positivo, como você falou, não precisa de um sorriso, não precisa de nada disso, é uma sensação de plenitude mesmo e de paz interior que a gente pode manter o tempo todo, na dependência de reconhecer e ampliar isso dentro de nós. Vai ser um assunto amplamente abordado, muito, muito útil para todo mundo, principalmente nos dias de hoje. Agora, Gen Drimé, você como monge budista e professor residente do Centro de Meditação, eu não sei se estou falando correto, pode me corrigir, que é o Kadampa Brasil. Esse centro de meditação, ele existe em vários estados, tem uma sede aqui em Santos. Fale um pouco mais. Bem, a nova tradição Kadampa é uma tradição do budismo Mahayana, fundada por um mestre plenamente qualificado, chamado Venerável Geshe Sangyatso Rinpoche, um monge budista tibetano, e nós somos uma rede, digamos assim, de centros budistas, e sim, aí em Santos nós temos o Centro Budista Kadampa Lanrim, que fica ali no Boqueirão, e exatamente a convite deles, eu estou indo fazer essa palestra na Unifesp, e no dia seguinte, no dia 9, eu também vou dar uma aula especial com meditação no próprio Centro Lanrim, falando de autoconfiança. Então,
Eu diria que a nova tradição Kadampa, apesar de nós sermos uma religião diferente do conceito que as pessoas têm de religião, o que nós compartilhamos com a maior parte das pessoas que frequentam as nossas atividades, principalmente nessa palestra com meditação e na aula que eu vou dar no Centro de Meditação ou no Centro Budista Kadampa Lanrim, aí em Santos, é o aspecto mais filosófico dos ensinamentos de Buda, ou seja, linhas de pensamentos lógicos e positivos que ajudam qualquer pessoa, independentemente de opção religiosa, a ter uma nova perspectiva de fatos corriqueiros da vida, né? Então, como a felicidade, como, por exemplo, tudo que essas notícias absolutamente desafiadoras do mundo causam em termos de desânimo, depressão, uma sensação de que a gente não pode fazer nada, tudo isso pode ser repaginado do ponto de vista de sentimentos através de raciocínios corretos e da prática de meditação. E basicamente é isso que nós compartilhamos com vocês no Centro Lanrim, sempre com o professor residente, que é o Kadamilo, um professor muito, muito experiente, muito inspirador, e todos os outros professores do Centro Budista Lanrim, e especificamente por mim, nos dias 8 e 9 aí em Santos, a convite deles. O que eu julgo interessante é essa oportunidade, monge budista e professor residente do Centro de Meditação Kadampa Brasil, o Gen Drimé, conversando com os amigos da CBN, é uma oportunidade de até explicar aos nossos amigos da CBN e internautas. O budismo é o quê? É uma religião? É uma filosofia de vida? O que é o budismo? Essa é uma pergunta excelente, que as pessoas me fazem regularmente e é super compreensível. Então, como eu acabei de falar para você, como nas nossas atividades nós compartilhamos prioritariamente com as pessoas que vêm até nós os aspectos filosóficos dos ensinamentos de Buda associados à meditação, para que as pessoas tenham oportunidade de refletir sobre uma outra perspectiva com questões cotidianas, as pessoas entendem que o budismo é uma filosofia, porque é também. Mas nós somos uma religião, eu sou um religioso, eu sou um monge budista. A diferença do budismo, da nova tradição Kadampa, para as religiões em geral, é que nós não somos proselitistas, a nossa intenção não é converter ninguém, as pessoas são livres para trilhar os seus caminhos. Então, uma pessoa que é ateu ou ateia, ou uma pessoa que é católica ou evangélica, pode frequentar nossas atividades sem nenhuma preocupação. Aquilo que a gente compartilha é bastante universal, é bastante senso comum e bastante útil. Agora, também temos as nossas preces, temos as nossas cerimônias, onde todo mundo pode participar, mas que normalmente não é a atividade principal. Na maior parte das vezes, são aulas e palestras com meditação completamente acessíveis a qualquer pessoa. Então, daí a confusão se é uma religião ou é uma filosofia. Eu diria que é uma religião com uma filosofia muito clara, e qualquer pessoa que queira desfrutar somente do aspecto filosófico e das práticas de meditação também é muito bem-vinda. Você sabe, quem é importante nos dias de hoje o equilíbrio. Lógico. E a gente não vê o equilíbrio em algumas pessoas, lamentavelmente. Agora, nessa meditação, ou seja, Kadampa, a música, ela tem algum elemento fundamental para que haja esse conhecimento de uma autoestima, de uma tranquilidade, de uma felicidade? Até que ponto a música e a meditação são fundamentais para o equilíbrio do ser humano, Gen? Então, o tipo de meditação que a gente pratica, ele é absolutamente interno, independentemente de qualquer estímulo externo. O que não quer dizer que nós não possamos desfrutar de bons momentos, ouvindo uma boa música, vendo alguma coisa inspiradora, vendo uma paisagem gostosa, mas isso para nós, digamos assim, não é a meditação no seu formato mais estrito. Isso nos ajuda a manter a nossa mente positiva e inspirada, mas é externo. Então, o tipo de meditação que a gente pratica é uma prática totalmente interna. Agora, em algumas atividades, principalmente no nosso centro, eu ainda não sei se na palestra eu vou usar uma breve prece de 3 minutinhos, mas seguramente no Centro Lanrim, no dia 9, eu vou usar. Nós usamos preces cantadas como forma de nos preparar. E aí, nesse ponto, a música
dentro do contexto da prática de meditação, ela serve para cadenciar uma sequência de estados mentais que nos deixam devidamente aquecidos, digamos assim, de coração aquecido, para que a gente possa fazer uma meditação qualificada. Mas na hora da meditação, sem música, sem barulho, sem estímulo externo. Antes ou depois, pode ser um instrumento útil. Eu tenho sempre a responsabilidade de pensar um pouco nos nossos ouvintes internautas. Lógico. Por exemplo, eu sou católico, mas criei tanto nessa palestra, mas não, eu não sou budista, eu não vou. Eu sou evangélico, gostaria de conhecer um pouco dessa palestra, mas eu não posso porque eu sou evangélico. Existe esse tipo de censura com relação a outras religiões, quando de uma palestra que o Guem Dreamer vai promover na próxima quarta-feira? Então, na realidade, o lema da nossa tradição é todos são bem-vindos, né? Então, assim, nós entendemos que as pessoas têm liberdade e responsabilidade sobre seu caminho espiritual. E entendemos também que aquilo que a gente compartilha vai ajudar as pessoas a terem mentes mais positivas, inclusive na sua prática espiritual, na sua prática religiosa. E na hora que você aumenta o seu autoconhecimento, você se torna, por exemplo, um católico mais feliz, um evangélico mais feliz, um ser humano mais feliz, um ateu mais feliz, sei lá, enfim. Nós não mexemos na crença básica das pessoas. O que nós fazemos é dar conselhos e ensinar práticas para ajudar qualquer pessoa, independentemente de opção religiosa, a gerar esses estados mentais. Então, na palestra com meditação do dia 8, na Unifesp, eu vou falar especificamente sobre a relação felicidade e meditação. E, na aula especial, no dia 9, no Centro Budista Kadampa Lanrim, eu vou falar como todas as pessoas, católicos, evangélicos, ateus, espíritas, podem e devem desenvolver uma mente de autoconfiança, criando um estado mental muito seguro de progresso interior e benefício para os outros. E isso é universal. Isso todo mundo precisa, religiosos e não religiosos, budistas ou não budistas. Então, do nosso lado, todo mundo é absolutamente bem-vindo. Nesse momento, nós estamos unidos, construindo um mundo com mais paz para todos, independentemente de opção religiosa. Nós realmente não temos nenhuma barreira, nós só vemos seres humanos e queremos que esses seres humanos sejam felizes e queremos que esses seres humanos se libertem do sofrimento e queremos que esses seres humanos tenham mentes autoconfiantes e benéficas, porque é disso que esse mundo precisa. E na minha visão, aí sim, como religioso, eu acho que uma pessoa que pratica puramente qualquer religião faz isso com a intenção de se tornar um ser humano melhor e mais capaz de beneficiar os outros minimamente. Então, estamos juntos. Olha, muito obrigado pela sua participação. Gostei muito de conversar com o monge budista e professor residente do Centro de Meditação Kadampa Brasil, o Guem Dreamer. Eu percebo na sua fala uma segurança e uma clareza ao mesmo tempo na hora de falar de algo importante que eu vejo que o Guem vai promover através da palestra. E eu espero que a maioria das pessoas possa sair de lá justamente encontrando a sua felicidade. Existe uma frase um pouco antiga, alguém, não sei se você se lembra, chegou até a ser usado por um político famoso, né? Que o sol nasceu para todos, vote em fulano. Eu não vou aqui fazer essa publicidade, mas pegando o sol nasceu para todos, eu acho interessante, porque o sol não nasce para alguns. O sol nasce sim para todos, assim como a felicidade. Só que alguns não dão tanta atenção, alguns acham melhor olhar para o outro lado, só ficar reclamando e acaba fechando a oportunidade de ser e receber a felicidade. E eu vejo que você tem uma grande responsabilidade e na sua fala a gente consegue sentir essa segurança, Guem. E aí, parafraseando essa frase aí que você trouxe, muito interessante, eu posso dizer que a paz e a felicidade é um direito de todos. E se você quer mais paz e felicidade, conte conosco. Muito obrigado pela sua participação. Na próxima quarta-feira, dia 8 de outubro, às 18h30, ele vai conduzir uma palestra gratuita, O que é Felicidade, no Teatro da Unifesp, na rua Carvalho de Mendonça, 144, na Vila Belmiro.
E a proposta é mostrar como a prática da meditação se relaciona diretamente com os estados mentais positivos. Obrigado, monge budista e professor residente do Centro de Meditação Kadampa Brasil, Gen Tremê, conversando com os amigos da CBN Santos. Felicidade para você. Felicidade, Douglas. Tudo de bom.